Bom dia, um feliz domingo. Que Deus abençoe a todos. Hoje 27 já, 27 de abril. Eu louvo a Deus nesta manhã por tudo que Deus tem feito conosco. A graça, o amor dEle, a misericórdia dEle em nossas vidas, em nossos corações. Dormi mais ou menos, mas estou aqui de pé, louvando e agradecendo a Deus pela grande bondade dEle, pela grande misericórdia do Senhor. E a Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Cada dia há uma renovação da misericórdia de Deus sobre nós, usando a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez. E eu vou falar nesta manhã algo muito legal sobre o culto levítico no Antigo Testamento. Nós louvamos a Deus, nós glorificamos o nome do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, a todo instante, a todo momento. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas a nossa live, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Segundo o dicionário de Wycliffe, da CPAD, destaca que, como foco da vida religiosa, o culto se torna o ponto onde o senso do sagrado é mais concentrado e assim serve como um indicador da qualidade mais interior da religião. Portanto, o culto, na realidade, tem um objetivo em focalizar as coisas sagradas, tem o objetivo de expressar a nossa comunhão, a nossa adoração, a nossa intimidade com o Senhor. E a forma como nós entendemos, ou ministramos, ou levamos o nosso culto, revela muito a nossa qualidade de vida espiritual, a nossa forma de fé, a nossa percepção, concepção que nós temos sobre Deus e a sua santidade. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E sempre nós estamos oferecendo a Deus o melhor. Procuramos oferecer o melhor dentro das nossas limitações e nos colocamos cada dia diante da presença do Senhor, ofertando a Ele o nosso sacrifício de adoração, de louvor, de gratidão. E devemos oferecer a Deus o melhor que nós podemos fazer. E a palavra do Senhor nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o culto no Antigo Testamento era um culto bem diferente. Nós vemos em Levítico que Deus forneceu orientações, deu instruções para que a adoração fosse realmente recebida diante da presença do Senhor, demonstrando que apesar da espontaneidade que se separa do adorador, é Deus adorado quem define os padrões do culto. Eu já mencionei aqui que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E nós vemos essas instruções no livro de Levítico, que nos ajudam muito a compreender como era a adoração no Antigo Testamento. Desde os filhos de Adão, nós podemos observar como o culto era oferecido a Deus, ainda que sem formalidade, que seria comum a partir daquela regulamentação do culto nos dias de Moisés. E nós observamos que Abel ofereceu a Deus das primícias do seu rebanho. Gênesis 4:4, nós observamos esse tipo de adoração, a forma de adoração. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 4, versículo 4. Você pode nos acompanhar aí com a sua Bíblia. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho,
Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Nós vemos aqui a alegria de Deus na pessoa e na oferta de Abel, e o seu desejo, o seu desprezo em relação a Caim e a sua oferta podem ser compreendidos principalmente à luz do caráter dos ofertantes, não apenas na quantidade e nas características físicas do que for oferecido, em reconhecimento ao amor e ao companheirismo do Senhor, mas na realidade a gratidão. Ali algo muito fiel a Adão e a sua oferta. E também nós vemos Noé, que ofereceu a Deus sacrifício de animal. No Antigo Testamento nós vamos aqui mencionar alguns tipos de sacrifícios. Jó também ofereceu holocausto ao Senhor. Abraão ofereceu a Deus sacrifício de animal. Jacó também sacrificou ao Senhor. Então nós vemos no Velho Testamento vários adoradores aí levando a sua oferta e Deus agradando-se dessas ofertas. Todas essas ofertas, na realidade, eram formas de expressões, eram formas da pessoa estar dizendo muito obrigado, Senhor, e estamos demonstrando aqui o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor. Aí quais eram os sacrifícios? Como nós podemos perceber, a base do culto no Antigo Testamento era realmente o sacrifício. Desde os dias mais remotos, quando nem mesmo os patriarcas de Israel existiam. Tanto o sacrifício de animal como ofertas em alimentos eram comuns desde os primeiros momentos em que o ser humano compreendeu sobre a adoração a Deus. Caim ofertou a Deus as primícias de sua lavoura, e não fosse seu coração cheio de maldade, a sua oferta teria sido recebida de bom grado diante da presença do Senhor. Porém, assim não aconteceu. Isso nós vemos o relato em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. E uma nota que merece aqui um grande destaque, enquanto nas religiões pagãs, o sacrifício animal ou a oferenda de alimentos servia para alimentar as divindades veneradas. No culto judaico, essas ofertas ou sacrifícios nunca tiveram qualquer objetivo de alimentar a divindade. Mas, na realidade, o material das ofertas consistiam no alimento comum dos israelitas. Deus não precisa, na realidade, ser alimentado. Pelo contrário, Deus precisa ser adorado, reconhecendo aí a soberania do Senhor. No Novo Testamento, o que é que nós vamos ver? O que é que nós vamos observar? O sacrifício oferecido pela comunidade eclesiástica é a entrega do espírito, alma e corpo. Mas como essa entrega? Essa dedicação, essa renúncia das coisas que não agradam a Deus, juntando-se aquilo que é agradável ao Senhor e ofertando a Deus o sacrifício de louvor e adoração. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão então ao Pai em espírito e em verdade. No Antigo Testamento, as ofertas e sacrifícios não seriam agradáveis a Deus sem antes haver um ato de contrição, de adoração de espírito, um ato de quebrantamento. Quando no Salmo 51 nós observamos Davi falando sobre esse quebrantamento ao Senhor, sobre esse espírito quebrantado diante da presença do Senhor. Vamos ler aqui Salmo 51, versículo 16 ao 19. Observe o que diz aqui. Não te deleites em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado. Então nós observamos aqui a contrição do nosso coração. Que te regozijas em abençoar Sião e edificar as muralhas de Jerusalém.
Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. Novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Mas isso quando realmente fosse oferecido ao Senhor de todo o coração, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Isso funcionava também no Velho Testamento. Quais, na realidade, eram ou foram os elementos do culto levítico? As reformas religiosas promovidas por Davi e os avivamentos espirituais que sucederam o governo monarca de Israel, nós vemos aí muitas adaptações feitas nas sinagogas a partir do exílio babilônico, que trouxeram inúmeras liturgias, mudanças nas liturgias do culto judaico do Antigo Testamento, especialmente naquilo que se refere às novas atribuições acumuladas pelos levitas, como a música. Aí nós vemos o culto sendo ministrado através de louvores especiais que nós tínhamos os levitas. E a origem da música para adoração provavelmente nos vale lembrar ao filho de Lameque, Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa. Gênesis 4, versículo 21. E nós vemos aí, segundo Crônicas 5, 12 e 13, mencionando os levitas responsáveis pela música na igreja. Aí nós temos também o louvor, a adoração, quando eram ministrados por pessoas especiais, escolhidas, que eram os levitas, e havia também a exposição da lei do Senhor, a exposição da lei mosaica pelos sacerdotes, como Esdras, por exemplo. Nós vemos um destaque muito especial a partir do momento em que eles retornam, do exílio, a partir do retorno dos judeus após o exílio babilônico. Neemias capítulo 8, versículo 1 a 8. Aí havia o quê? Havia jejuns, havia orações, confissões de pecados, arrependimento. E a palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha presença, confessar os seus pecados, eu ouvirei dos céus as suas orações e sararei a sua terra. Então o culto no Velho Testamento levava o povo a um despertamento espiritual através da leitura da palavra da lei, da palavra de Deus, através da exposição da lei mosaica, porque o povo teria que obedecer aos mandamentos do Senhor. O povo era orientado. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 11. O povo teria que saber sobre a lei. A paz do Senhor, pastor, deixa eu ver. Alaf Santos. O povo teria que saber sobre a lei, o povo teria que obedecer. Muito embora que o povo era um povo bem desobediente. Eles não obedeciam completamente, como hoje, ninguém obedece completamente. O ser humano é imperfeito. Então vejam, qual era o sacrifício principal? Qual era o principal elemento do culto? Nos dias de Moisés e Arão, que é o foco no livro de Levítico, o culto levita estava bastante centralizado nas ofertas e nos sacrifícios que os recém-fugitivos ofereciam a Deus. Isso era todos os dias. Por isso a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aí nós temos aí o holocausto, que era um sacrifício voluntário para expiação dos pecados, que demonstrava a dedicação a Deus, a devoção a Deus, e apontava também, já era um símbolo do sacrifício de Jesus. Nós temos as ofertas de manjares ou cereal, que era um sacrifício voluntário, tinha como ênfase o aroma agradável, que é o elemento culminante do holocausto, e dava como ênfase a renovação e a dedicação de alguém ao Senhor. E quando nós olhamos o sacrifício de Jesus, nós vemos que o sacrifício de Jesus, ele veio e nós devemos glorificar a Deus
através do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, já é algo muito interior. No Velho Testamento, trabalhava-se muito com coisas exteriores. Já no Novo Testamento, nós observamos o Senhor pedindo o âmago do nosso ser, do nosso espírito, a nossa alma. Vamos compartilhar aí a live, pessoal? Nós temos também o sacrifício pacífico, a oferta da comunhão, que é Levítico 3. Essa oferta, a oferta de manjares, era Levítico capítulo 2, e o holocausto, Levítico capítulo 1. Nessa oferta pacífica, o sacrifício também era voluntário. Aí já tinha como ênfase o comer da carne com o sacerdote. E o sacrifício enfatiza aí a reconciliação com o Senhor, a paz com Deus. E nós sabemos que exatamente quando nós vamos para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, nós vemos o ministério da reconciliação. Nessa oferta pacífica ou oferta de comunhão, que tinha como ênfase comer da carne, aí no Novo Testamento nós vamos para a Páscoa, comer do corpo e beber do cálice, do vinho, que representa o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, o sacrifício total, trouxe o quê? Trouxe justificação, trouxe paz, trouxe fé, trouxe reconciliação. E aí na cruz nós temos Deus fazendo essa reconciliação através de Cristo, que nós somos justificados pela fé, e justificados pela fé, nós temos a paz que excede todo entendimento, nós temos aí a implantação do ministério da reconciliação, o homem decaído agora recebendo através da graça de Deus, que é favor imerecido, recebendo o perdão dos pecados e a reconciliação da sua vida. Logo, esse sacrifício de comunhão do Velho Testamento, no Novo Testamento, representa esta comunhão que nós temos agora com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E comunhão com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, com a Irmandade. Nós temos a oferta pelo pecado, que é Levítico capítulo 4, versículo 1 ao 5, 13, e depois capítulo 12, versículo 8. Oferta obrigatória, que servia justamente para pagar o pecado cometido pela pessoa. Pecado por ignorância, imprudência ou negligência. E o objetivo era levar o homem a ter a comunhão com Deus restabelecida. Este sacrifício levítico, aprendemos que a ignorância das leis de Deus não justifica os nossos pecados. Porque nós já temos uma lei espiritual em nossos corações e nós sabemos que estamos obedecendo ou desobedecendo. E Davi até menciona os pecados intencionais, os erros, os pecados ocultos. E nós sabemos se estamos pecando ou não. Mas a palavra do Senhor nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É somente nós mencionarmos, nós confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão ao Senhor. Depois nós temos a oferta pela culpa, que é Levítico 5, 14 a Levítico 6 e versículo 7. Era um sacrifício também obrigatório, que expiava transgressões como aquelas contra as coisas sagradas, contra os mandamentos divinos, contra o próprio Deus. E por trás desse ritual nós encontramos aí uma compensação por um dano feito contra o próximo e também contra Deus. E quando nós reconhecemos os nossos erros, como nós reconhecemos os nossos pecados, e nós vamos ao Senhor, pedimos perdão ao Senhor, pedimos perdão ao irmão, nós devemos nos apropriar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, porque nos sentimos culpados a todo instante, mas nós devemos olhar para a cruz, olhando para Jesus, o autor
e o consumador da nossa fé. E qual era, na realidade, queridos, o objetivo do culto levítico? Era a adoração. Diariamente as pessoas estavam adorando, havia entre os judeus 7 festas que assinalavam os feriados nacionais e religiosos e que costumavam ser celebradas em família. E a lei de Moisés regulamentava a realização de cada uma dessas festas, o período, o lugar, a liturgia, o que acontecia ali. E isso trazia realmente o povo a entender que eles deviam celebrar a Deus com santidade, celebrar a Deus na beleza da sua santidade, obedecendo todos aqueles rituais, porque havia muito ritualismo. Aí nós temos aí a comunhão. Como era essa comunhão? Havia uma tenda chamada Tenda do Encontro, em Êxodo capítulo 40, ou tabernáculo, que era o lugar acostumado onde Deus se encontrava com Moisés e o seu povo. Isso acontecia costumeiramente. Desde manhã cedinho o povo já estava adorando a Deus. Ali a lei do Senhor era ensinada, era transmitida, a presença de Deus aparecia em forma de nuvem. Manifestava-se uma presença muito especial. Observem que naquela época ainda não havia o Espírito Santo manifestando-se, ainda não havia sido derramado o Espírito Santo, como aconteceu no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo veio morar internamente na vida da igreja, mas ali o povo ofertava com gratidão. O povo levava a sua oferta com gratidão, e quando a oferta eles deviam colocar sobre a cabeça do animal, a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando ali uma transferência de culpa para o animal que morreria devido ao pecado do ofertante. Mas o que é que nós vamos ver no Novo Testamento? Observe que eu estou fazendo a conciliação entre Velho e Novo Testamento. Nós vemos essa transferência de culpa totalmente sobre Cristo, totalmente sobre Jesus, que levou os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas culpas estavam sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados e recebemos a redenção. Havia a instituição aí da Páscoa, né? Desde a instituição da Páscoa, na noite em que antecedeu a fuga do Egito, os judeus ali aprenderam a adorar a Deus, num ambiente familiar, num ambiente íntimo entre família. E a lei, o ensinamento era transmitido de pai para filho, deveria ser ensinada pelos pais aos filhos no lar. Essas considerações levavam ao culto público, bem como ao culto doméstico. E também o culto levítico, eles tinham o objetivo de professar a doutrina, de reafirmar as alianças feitas, né? A lei de Moisés deveria ser cumprida à risca, era olho por olho, dente por dente, e sob pena de o adorador vir a padecer por desobediência, como no caso dos sacerdotes Nadab e Abiú, filhos de Arão, que foram oferecer fogo estranho no altar do Senhor, e ali eles foram consumidos, e ali eles foram fulminados. Imagine se isso acontecesse na época de hoje. Quem ficaria vivo? Complicado, né? Então, queridos, antes da sua morte, a exortação que Moisés deu foi: junte o povo, junte a congregação, homens, mulheres, crianças, estrangeiros que estão aí nas tuas portas, que estão aí nas tuas terras, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor e tenham cuidado de obedecer os mandamentos do Senhor. E Moisés orientou o povo de Israel para que eles se ajuntassem para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, o que é que nós vimos aqui nesta manhã? Nós mostramos para vocês como era o culto levítico, como era a adoração no Antigo Testamento, como as pessoas adoravam a Deus. Ora, se nós estamos aí na Antiga Aliança, o povo adorava a Deus desta maneira, quanto mais agora no Novo Pacto, na Nova Aliança,
que o Senhor veio para tratar com a nossa intimidade, com aquilo que está no nosso interior, em nosso coração. Nós devemos louvar a Deus, adorar ao Senhor, com espírito, alma e corpo, com todo o nosso coração. Infelizmente, nós vemos hoje muita banalidade no culto, muitas aberrações, muitas coisas que não agradam a Deus. Nós vemos muito fogo estranho sendo oferecido. E será que isso é uma verdadeira adoração? Será que atualmente as pessoas realmente estão preocupadas com o verdadeiro louvor ou apenas, ou somente com oba-oba, gritaria e danças frenéticas? Será que Deus se agrada disso? Lá no Velho Testamento, no culto, nós vemos a pergunta: que culto é esse vosso? E a mesma pergunta ecoa na época atual: que culto é esse que nós estamos oferecendo ao Senhor? E para concluirmos, nós vemos aí na tenda do encontro, em Êxodo no capítulo 40, quando nessa tenda do encontro era o lugar onde a presença de Deus era manifestada. E as pessoas eram mudadas, as pessoas eram transformadas. Porque toda pessoa, todo ser que tem um encontro com Deus, a sua vida jamais será a mesma. Êxodo 40, então falou Yahvé a Moisés, orientando: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança do testemunho, e a protegerás com o véu, e a cortina sagrada à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Observem aqui a organização. Trarás também o candelabro e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e colocarás o véu, a grande cortina à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Então vocês observem aqui, nessa tenda do encontro havia aqui muitas exigências. Unção, limpeza, ungir o local, ungir o material. E Moisés armou o tabernáculo e colocou as bases em seus lugares. Armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Observem, tudo muito bem organizado. E aqui a manifestação da glória de Deus era algo muito especial. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro, se aproximavam do altar sagrado, eles se lavavam exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro porque a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava da mesma maneira, eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia observar fogo dentro dela. E isso à vista de toda a nação de Israel durante todas as etapas de suas peregrinações. O que vocês observam aqui? Que a glória de Deus estava presente, a glória de Deus não abandonava eles. E o que nós necessitamos hoje, queridos, ali a lei do Senhor é transmitida aos judeus. Ali a nuvem da presença de Deus manifestava-se também aos judeus. Eles deveriam comparecer levando as suas ofertas de gratidão, os seus sacrifícios, os seus animais e ofertar ali diante do Senhor. E observamos que essa adoração não se restringia simplesmente ao tabernáculo. Desde a instituição da Páscoa, que antecedeu a fuga do Egito, eles foram aprendendo a adorar e a glorificar o nome do Senhor. O que é que nós precisamos fazer, queridos? Reafirmar a nossa aliança com Deus. Ver o que está acontecendo, como está sendo o nosso culto. O nosso culto racional é a entrega do nosso ser por inteiro ao Senhor.
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse culto já não é ministrado por uma classe distinta no meio do povo de Deus, mas por todas aquelas pessoas que foram salvas, por todas aquelas pessoas que creram em Jesus. Por quê? Agora o véu do santuário foi rasgado. E nós temos livre acesso à presença do Senhor. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Glória ao Senhor, nessa nova e eterna aliança, nesse sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, perfeito, nós devemos nos entregarmos ao Senhor. Que nesta manhã você possa ter compreendido sobre o culto, sobre a adoração, e que você possa abrir o teu coração, que nós possamos abrir o nosso coração, e com a nossa mente desvendada, com o nosso coração sincero, nós possamos oferecer a Deus a melhor adoração, o melhor sacrifício. E o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Romanos capítulo 12 nos diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero que você tenha compreendido a exposição desta mensagem, a exposição desta palavra, e que você possa abrir o teu coração e entregar para Deus o melhor, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Um grande beijo, um grande abraço, um feliz domingo para todos, em nome de Jesus.